Olá, mais um vídeo então agora, continuando nossa série de estudos sobre os teoremas de resolução de circuitos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o teorema de Thevenin, que é um teorema que vai ajudar a gente a resolver outros circuitos em que a gente não precisa resolver por malhas ou por nós. Também dá para resolver, mas às vezes o teorema de Thevenin e outros teoremas que a gente vai discutir vão ser mais fáceis, vão ajudar a gente a resolver. Então, os tópicos de hoje são o que é o teorema de Thevenin, como utilizá-lo e um exemplo de como que a gente pode resolver um circuito usando o método de Thevenin. O teorema de Thevenin vai falar o seguinte, que, por exemplo, você tem um componente do circuito e eu quero saber a corrente que passa por ele, por exemplo. Eu quero saber as características que esse componente ou esse pedaço do circuito enxerga do resto de todo o circuito. Por exemplo, no nosso exemplo, eu quero saber como que esse resistor de 5 ohms enxerga todo o resto do circuito. O teorema de Thevenin vai falar que eu posso substituir todo esse resto do circuito por simplesmente uma fonte de tensão, que tem o valor V de Thevenin, e uma resistência de Thevenin em série. E aí, se eu pegar esse componente aqui e colocar ele aqui, o que ele enxerga, a corrente que passa por ele, a tensão que ele enxerga, é a mesma tensão que ele enxerga nesse circuito aqui. Então, por exemplo, se eu quero saber alguma coisa específica de um componente, por exemplo, eu quero saber a corrente nesse resistor de 2 ohms, por exemplo, eu posso usar Thevenin. Eu tiro esse componente do circuito e descubro quanto vale V de Thevenin, a resistência de Thevenin, e aí eu monto esse esquema de equivalência e recoloco o resistor aqui, ou o componente aqui, eu descubro quais são as características que ele está enxergando, ou a corrente está passando por ele, a tensão sobre ele, e isso vai ser equivalente. O método de Thevenin vai falar que é equivalente. Então eu podia resolver esse circuito aqui por método de nós, método de malhas, mas eu posso resolver por Thevenin também, se eu quiser, por exemplo, saber qual que é a queda de tensão nesse resistor, por exemplo. Para saber a queda de tensão, tem que saber a corrente. Nesse caso aqui, seria fácil descobrir a corrente. Pego a tensão, divido pela soma desses dois resistores e tenho a corrente. Pego a corrente, multiplico por esse resistor aqui, eu tenho a tensão nele. Então vai ser fácil de tirar características de componentes do circuito usando o método de Thevenin. Às vezes vai ser mais fácil, às vezes pode ser mais difícil. O método das malhas novas vai ser mais fácil. Mas nesse caso aqui, o de Thevenin pode ser usado. Como que eu faço para achar a resistência de Thevenin, a tensão de Thevenin e para fazer o circuito equivalente? Primeiro de tudo, eu tenho que tirar o componente que eu quero colocar depois do final, ou aonde eu quero saber as propriedades que eu quero saber, eu tenho que tirar ele do circuito. Então, nesse caso, eu quero saber a corrente no resistor de 5 ohms. Eu vou tirar o resistor de 5 ohms do circuito. O segundo passo agora, para saber a resistência de Thevenin, eu tenho que fazer o seguinte: curto-circuitar todas as fontes de tensão, ou seja, tirar as fontes de tensão do circuito e substituir por um curto-circuito. E as fontes de correntes, ela precisa ser aberta. Então, eu tiro a fonte de corrente e substituo por um circuito aberto. Então, isso é o que eu faço. Isso é o que eu faço para achar a resistência equivalente de Thevenin. Aqui eu vou dar esse nome aqui, esses pontos entre A e B. Entre ponto A e B eu tinha um resistor de 5 ohms, que é o que eu vou colocar no final. Então, o que eu vou fazer é montar a representação aqui entre A e B. Certo? Então, o que eu preciso fazer? A resistência de Thevenin vai ser a resistência vista entre os pontos A e B. A resistência vista entre os pontos A e B é a resistência desse circuito aqui. Nesse caso está fácil. Entre o A e o B, eu tenho o 2 tem paralelo, está em série com 1, certo? Porque é um circuito aberto, eu posso tirar esse trecho aqui. É só fazer o equivalente desse circuito aqui. 2 com 1 dá 3, 3 em paralelo com 3 dá 1,5. Eu vou ter um resistor aqui. 4 com 1,5, então a resistência entre A e B é 5,5 ohms. Às vezes vai ser um pouco mais difícil, vai ter alguns resistores no meio, de alguns jeitos estranhos. É só você redesenhar o circuito de uma maneira que você entenda. Percorre do A para o B e vê quais são as resistências que tem, que está em paralelo, que está em série. E agora, para descobrir a resistência, para descobrir a tensão de Thevenin, eu preciso saber qual que é a tensão entre os pontos A e B. Para fazer isso, eu boto de volta as fontes que tinham no circuito. A tensão entre os pontos A e B vai ser a tensão do resistor de 3 ohms. Por quê? Porque
Porque aqui não tem nenhuma corrente circulando, certo? Esse ponto está aberto. Então, essa tensão aqui é a minha tensão AB, que vai ser a minha tensão de Thevenin. Então, eu posso usar algum método de circuito para resolver esse circuito aqui. Então, para resolver esse circuito aqui e achar qual que é a queda de tensão no resistor de 3 ohms, eu converti essa tensão, essa fonte de tensão e essa resistência em uma fonte de corrente em paralelo com a resistência, que ficou aqui. A gente pode somar as fontes de corrente em paralelo, então dá 11 amperes, e eu quero saber a corrente que passa pelo resistor de 3 ohms. E essa corrente, pelo divisor de corrente, é dada por 11, que é a corrente total, vezes o resistor que eu não quero, que no caso é de 1, dividido por 5, que é onde passa essa corrente, que tem 5 ohms, 5 mais 1, que é a resistência total. Então eu tenho 11 vezes 1 sobre 5 mais 1, que dá então aproximadamente 1,83 amperes. Então essa é a corrente que passa pelo resistor de 3. Como eu quero saber a tensão, faço isso vezes 3. Então agora multiplicando por 3 vezes 1,83 dá aproximadamente 5,5 volts. Então você vê que essa é a tensão de Thevenin, essa é a tensão vista entre os pontos A e B. Essa é a tensão que vai estar aqui no circuito equivalente. Então aqui a nossa tensão, a tensão final, a tensão de Thevenin é 5,5 volts. Então, voltando o resistor que tinha aqui, 5 ohms, esse é o nosso circuito final. Se eu quiser agora saber a corrente que passa pelo resistor de 5 ohms, é só dividir 5,5 por 5,5 mais 5. E eu vou ter a corrente que passa aqui. E você pode tentar resolver esse exercício por método das malhas ou método dos nós, e você vai ver que a corrente é a mesma. Então você vê que o teorema de Thevenin ele vai ser fácil, vai ajudar a gente para alguns circuitos. Nesse aqui eu teria que fazer o quê? Teria que fazer um sistema de 2 equações ou 3, se eu fosse resolver 3 malhas. Então às vezes o teorema de Thevenin vai ser mais fácil. Então se você tiver alguma dúvida, tiver algum problema no exercício, quiser tirar alguma dúvida com a gente, pode entrar em contato com a gente através do e-mail que está aqui em cima ou aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal para você ficar por dentro de todos os vídeos. E até a próxima. Bons estudos!